Boa noite a todos, sejam bem-vindos à live de hoje. Gostaria de começar agradecendo ao Portal Me pela oportunidade e também pedir desculpas e licença. Vou deixar o meu copo de água aqui próximo, né, se porventura eu precisar, porque estou com uma crise de tosse, por isso que minha voz está um pouco estranha, mas tenho certeza que não vai atrapalhar, né, a live de hoje, que eu quero que seja bastante interativa, então vou pedir a ajuda de vocês, para vocês colocarem os seus comentários, para vocês tirarem suas dúvidas, contarem as suas experiências, para que a gente fale um pouquinho sobre a questão de relacionamentos, mas com foco na paixão. Hoje a gente vai falar de paixão, né? O Júnior do Portal Me indicou um vídeo. Esses dois vídeos, eles são de um canal, né, do YouTube, chamado Casa do Saber. Eu coloquei na minha página da internet, na minha página do Facebook, eles já estão lá disponíveis para vocês acessarem, né, e saberem um pouquinho mais, que fala sobre a questão de como o nosso cérebro funciona quando nós estamos apaixonados. Parece um pouquinho controverso a gente falar de como funciona o nosso cérebro quando a gente está apaixonado, quando a gente fala sobre relacionamentos, porque a gente tem essa tendência a pensar que se a gente vai falar de relacionamento ou de sentimento, a gente vai falar de coração, e a gente não vai falar sobre funcionamento neurológico, né, do cérebro. Mas, na verdade, o nosso cérebro é quem comanda todas as nossas emoções, todas as nossas sensações. São através de como o cérebro percebe, né, tudo o que a gente sente, o que a gente vive, que faz com que a gente tenha essa ideia, né, de que estamos nos sentindo bem ou nos sentindo mal em relação a outra pessoa. Bom dia, Ieda. Bom dia para o pessoal que está no Brasil, né? Gomen, só falei boa noite. Então, bom dia para quem está no Brasil, boa noite para quem está aqui no Japão, para quem está em outros lugares. Seja bem-vinda, né? Isabel também, bom dia. Valéria, boa noite. Então, eu queria começar explicando um pouquinho, né, sobre, conforme falou o vídeo, o que acontece, né, com a nossa cabeça, com o nosso cérebro, quando a gente se apaixona. E aí eu já queria começar também, pedir para vocês colocarem, assim, a impressão de vocês, ou como vocês se sentem quando estão apaixonados. Para a gente, né, também interagir bastante, né, na live de hoje. Então, quando a gente está apaixonado, a gente se sente diferente, não é? A maioria das pessoas se sentem assim. Por quê? A ciência explica o porquê que a gente se sente assim. Quando existe uma paixão, o nosso cérebro, ele começa a produzir substâncias, principalmente uma delas chamada dopamina, que faz com que a gente se sinta super motivado. A gente se sente feliz, a gente se sente realizado, a gente se sente, como se usa a expressão, nas nuvens, a gente se sente disposto, né, com uma energia, uma coisa assim, que faz com que a gente queira viver, faz com que a gente queira fazer coisas diferentes, e muitas vezes a gente faz coisas muito diferentes quando nós estamos apaixonados por conta da influência, né, dessas substâncias, né, desses hormônios também, que invadem o nosso organismo quando se está apaixonado. Então, muitas pessoas, às vezes, até se assustam com o próprio comportamento quando estão apaixonados. Pensam, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse ser capaz de fazer tal coisa. E
depois a gente vai falar um pouquinho também sobre, né, como é que a gente, por que que a gente faz isso. Mas esse sentimento de paixão, esse sentimento uma das características, né, uma das experiências mais prazerosas que nós temos, né, na vida. E não necessariamente a gente só tem paixão por outra pessoa, né? Na verdade, a gente pode se apaixonar por muitas coisas e vou falar um pouquinho mais sobre isso depois no final, ok? Boa noite, Regiane, seja bem-vinda. Então, o nosso cérebro, ele é tomado, né, por essas substâncias e o que que elas fazem, né? Do mesmo jeito que a dopamina aumenta, outras substâncias, elas diminuem, né? E são substâncias que atuam diretamente numa parte do nosso cérebro chamado pré-frontal, né? Então, ela fica por aqui, que é responsável pelo controle dos nossos impulsos e dos nossos desejos, né? Então, por exemplo, quando você não está apaixonado, você pensa bastante, você pode, né, pensar bastante, por exemplo, para tomar uma decisão. Mesmo que você esteja interessado por uma outra pessoa, mas se você não está apaixonado, então você talvez, né, tenha uma atitude mais cautelosa, você vai com um pouco mais de calma, né, você percebe, você observa, e é diferente. Quando a gente está apaixonado, a gente perde, né, pela influência, então, dessas substâncias, um pouquinho desse filtro. E aí as atitudes são mais intensas, são mais diretas, são mais objetivas. E algumas até um pouquinho, né, exageradas, né, por conta, né, dessa perda, desse filtro dos nossos desejos e dos nossos impulsos. Então, quando a gente vivencia isso, tudo não, mas a maioria das coisas que a gente pensa e a maioria das atitudes que nós tomamos, ela gira em torno, né, desse objeto da paixão. Então, quando a gente está num relacionamento, quando a gente começa um relacionamento, ou às vezes a gente nem começou o relacionamento, mas está apaixonado por aquela pessoa. Então, você quer encontrar formas de manifestar aquele sentimento, de mostrar para aquela pessoa que ela é importante, que você pensa nela o tempo todo, né? E realmente é uma ideia que fica ali na sua cabeça. Você está almoçando, você está tomando banho, você está assistindo TV e de repente vem, né, a pessoa vê a ideia da pessoa. Então, seja, nossa, o que será que ela está fazendo agora? Olha, eu acho que isso ela ia gostar. Ó, né, tudo parece girar em torno daquilo, né? Porque realmente o nosso cérebro está ali trabalhando nesse movimento, nesse sentimento da paixão. Ele está movido por paixão. E por conta disso, às vezes a gente até encontra certas dificuldades de realizar atividades que estavam ali no nosso cotidiano, mas porque, como o nosso cérebro está no momento confuso ou assim, em desequilíbrio, vamos usar esse termo, a gente já não consegue mais fazer algumas coisas da mesma forma como fazíamos antes, por conta da paixão. Então, a paixão, ela é, como eu disse, uma experiência fantástica, né? Mas ela também pode atrapalhar em alguns momentos, e uma das recomendações, né, que se faz é que é importante prestar atenção nisso, e com isso, não tomar talvez atitudes ou decisões muito importantes enquanto se está neste período de euforia, né? Nesse período de encantamento, né? Em que alguns detalhes, principalmente relacionados a decisões importantes, podem passar despercebidos por conta dessa alteração, né? E então eu queria também perguntar para vocês: tem algum apaixonado assistindo a live? Alguém que esteja vivendo esse momento de encantamento?
de querer falar um pouquinho sobre como está se sentindo, né? Se as coisas que eu tô falando tá fazendo sentido, olha, eu realmente me sinto assim, né? Mas a ciência, né? Ela, não, apesar de ser algo mais exato, mais racional, ela, principalmente dentro da psicologia, a gente estuda muito a questão das emoções e dos sentimentos, porque nós somos compostos, né? As nossas vivências, elas trazem essas marcas, né? Esses registros das experiências que vivemos. Então, por conta disso, é óbvio que a gente tem que estudar as emoções, a gente tem que estudar né, os sentimentos, e fazer com que, né, essa questão assim, a gente consiga ter essa informação de o que está acontecendo com a gente quando a gente está apaixonado, para poder também pensar a respeito disso. No vídeo, né, o especialista que faz, né, que fez esse vídeo, ele até diz que saber de tudo isso não faz diferença quando a gente está apaixonado, né? Assim, então porque eu sei que o meu cérebro está, né, lotado de substâncias que estão fazendo com que eu perca um pouquinho do bom senso ou do juízo, e por conta disso, então, eu tô odiando estar apaixonado, ou eu não quero estar apaixonado. Mentira, né? Todo mundo gosta dessa sensação do estar apaixonado, porque a gente sente alegria de viver, né? Então, é muito legal a gente conseguir saber entender que o nosso cérebro promove essas mudanças, né, na forma como nós nos comportamos por conta de estar dentro, né, assim, nessa experiência da paixão, mas isso não vai fazer com que a gente evite ficar apaixonado, nem, né, a gente, né, talvez nem consiga isso, né? Então, o Leonardo está dizendo que tá apaixonado. Ai, que lindo, né, gente? É muito bom estar apaixonado. E então, né, trazendo um pouquinho do comentário dele, como é que a gente lida, né, como é que a gente faz, ou como a gente se comporta, talvez, pode se comportar, no caso de uma paixão que não é correspondida. Isso acontece, né? Seja porque tem, acho que, milhares de motivos né, dos porquês que isso acontece. Mas a gente sente de uma forma muito tensa e muito forte quando a gente está apaixonado e não tem a correspondência, né? Então, as motivações do outro, às vezes a gente não consegue saber, né? Mas ou porque não conversou, ou porque não teve essa oportunidade, mas eu acho que o mais importante é conseguir perceber como a gente funciona, né, enquanto está apaixonado, é aprender a lidar com esses sentimentos, com as frustrações, é aprender a talvez a conseguir saber que tudo que a gente vive serve para nos fazer de alguma forma melhor, né? Para que a gente possa aprender sobre nós mesmos. Então, por mais que a paixão ela esteja voltada para outra pessoa, mas a gente aprende muito sobre a gente mesmo. Quando a gente observa o nosso próprio comportamento, quando a gente consegue pensar e olhar para o nosso interior, para como está o nosso coração, né? Eu tô vendo que tem alguém falando que tá judiado o coração, né? Mas essas experiências e as expectativas que a gente tem, né, dentro com relação aos relacionamentos que traz essa impressão, né? A gente às vezes tem um pouco de dificuldade de entender que tudo que a gente vivencia vai fazer só parte da nossa história. Pode ser uma história compartilhada, né? No caso de um relacionamento, pode. Mas pode também não acontecer, né? Mas isso não significa que a nossa experiência tenha que ser menor por conta disso. Porque é uma paixão que não foi correspondida, ou porque um relacionamento que acabou de alguma maneira não dando certo.
Então, como é que eu faço, né, para aprender a respeito disso? Então, como eu falei, o mais importante é que a gente consiga entender que essas experiências afetivas, né, elas fazem parte de uma construção que nós temos desde quando nós somos pequenos, nós somos crianças, e aí a gente aprende, né, sobre os relacionamentos. Só um minutinho, Leonardo, eu já vou responder sua pergunta. Então, a gente aprende, né, sobre o amor, observando as pessoas e os relacionamentos que estão ao nosso redor. A gente aprende sobre lidar também, né, com as perdas. Desculpa, gente, dá licença. Principalmente na adolescência, em que as paixões estão ali o tempo todo agindo, né? E a gente começa, então, esse aprendizado que a gente vai levar, né, para toda a vida, sobre como lidar com essa dor. Como essa dor da perda, ou essa dor, né, de não ser recíproco. Então, respondendo, né, a pergunta do Leonardo, de acordo com esse mesmo vídeo, na verdade é um segundo vídeo que fala sobre e depois? E depois que a paixão acaba? Ok, você estabeleceu um relacionamento que naquele momento estava baseado na paixão. Mas a paixão é um sentimento que tem começo, meio e fim. Então, ele estima que entre 12 a 18 meses, né? Então, um ano e meio, até 2, né? Essa questão dessa paixão, aquela chama, ela tende a desaparecer. E aí, como é que o relacionamento sobrevive? Eles têm que estar ter uma base sólida em outras questões. É claro, estar apaixonado é muito bom, você sente uma admiração por aquela pessoa, você se sente, inclusive, melhor, a sua autoestima melhora, porque você, quando é correspondido, quando você vivencia esse relacionamento, né, quando você vive essa paixão de uma forma intensa, muita coisa melhora, a sua saúde emocional melhora. Mas é importante que o relacionamento ele tenha outras bases de cumplicidade, de confiança, de diálogo, de sinceridade, de lealdade, para que quando essa atuação, né, essa intervenção química do nosso cérebro diminua, porque chega uma hora em que os níveis da dopamina e da serotonina, eles se estabilizam, mesmo você estando num relacionamento com essa pessoa, então esses outros fatores, eles precisam estar ali, ok, né, para que o relacionamento ele continue de uma forma saudável, de uma forma equilibrada e de uma forma tranquila. Né? Então, vamos lá, deixa eu ver outros comentários aqui. Boa noite, Júnior, seja bem-vindo. A Inder, boa noite. Olha que lindo exemplo, né, do Inder. Tá sempre apaixonado pela mulher, são 19 anos de casado, né, e sempre me apaixono por ela. Então, quando a gente fala de relacionamentos, existem, como eu disse, muitos fatores para dar certo, para funcionar, para não funcionar, mas um dos fatores que eu penso que é o mais importante e que hoje em dia, às vezes, a gente não vê com tanta frequência, ou enfim, isso é uma outra discussão que a gente pode fazer um pouquinho depois, mas é o esforço que, depois que passa a paixão, que precisa ser feito pelas pessoas envolvidas nesse relacionamento para que ele funcione. Todo relacionamento ele requer esforço, ele requer dedicação, ele requer esse apaixonar-se de novo e de novo e de novo. A convivência, ela traz uma série de novos conteúdos, né? Então você conhece uma pessoa, você começa a se relacionar com ela e com certeza todos nós, né, já ouvimos aquela
frase assim: ah, isso é só no começo. Isso é porque é no começo. Daqui um tempo você vai ver, daqui um tempo tudo muda. Claro que as coisas mudam o tempo todo. Nós mudamos também. Conforme o tempo vai passando, nós vamos nos tornando mais experientes, mais maduros, o nosso próprio autoconceito, ele também muda, né? Nós vamos realizando outras questões, então nos realizamos profissionalmente, até chegar um momento de optar por constituir ou não uma família, mas outras realizações fora aquele relacionamento vão acontecendo com o passar do tempo, né, na nossa vida, e isso, lógico, faz com que nós nos tornemos diferentes. Então, aquela pessoa por quem seu marido, sua esposa, sua namorada, enfim, se apaixonou, você se apaixona por uma série de qualidades, né, seja por admiração, seja pela beleza no primeiro momento física e depois aos poucos isso vai sendo, né, complementado com outras coisas, mas assim, tem que existir essa dedicação, esse esforço, esse comprometimento de olhar para aquela pessoa e de resgatar esse sentimento inicial, digamos assim, né? Então, né, de manter, de ter essa constância, né? A gente vai viver os nossos sonhos, e é importante que a gente, quando estamos num relacionamento, que a gente consiga fazer essa união, né, do que eu desejo enquanto pessoa, do que a outra pessoa deseja enquanto pessoa, do que as duas pessoas desejam enquanto casal. Então, tudo isso, tendo sempre em mente, né, esse fator, estabelecendo isso como base do relacionamento, a tendência é de que ele seja um relacionamento promissor, duradouro, né? Porque nós sentimos falta do outro. Nós sentimos muitas faltas, né, de várias questões, mas uma vez que a gente consegue estabelecer um relacionamento positivo, né, porque o relacionamento positivo é aquele que os dois estão ali vivendo o seu próprio drama da vida, mas que consigam, né, ser um suporte um para o outro. Eu penso que isso é bastante importante, né, dentro de um relacionamento. E claro que a gente, né, gosta, como eu falei no começo, é muito prazeroso esse sentimento da paixão. Mas se ele não tiver outras questões, não tiver outra base além dessa chama, se essa chama acabar, o relacionamento também está fadado a ter um fim, né? Então, uma das coisas, como eu falei no começo, a gente pode sim se apaixonar por outra pessoa, né? Mas eu acredito que a pessoa por quem a gente precisa se apaixonar primeiro somos nós mesmos. Nós somos os únicos que conseguimos saber, e olha que às vezes a gente nem sabe tudo da gente, né? Nós podemos até nos surpreender com os nossos próprios comportamentos, com as nossas próprias vontades, nossos próprios desejos, mas a partir do momento que eu consigo me apaixonar por mim, eu abro esse coração, o meu coração, para que a paixão faça morada. Ai, ficou lindo, né? Para que a paixão, para que eu esteja disponível para receber o amor, né, e assim, um sentimento positivo de outra pessoa. Por mais que você saiba dos seus defeitos, quando a gente está apaixonado, o defeito do outro não importa, não é verdade? Né? Então, muitas vezes, a gente esquece de se apaixonar por si mesmo. Né? Então a gente fica o tempo todo ali falando e apontando e lógico, a gente pode sim sempre buscar melhorar. Eu acho que a gente tem toda a capacidade do mundo de melhorar sempre em vários aspectos, mas que a gente também seja capaz de valorizar o que nós temos de bom, as nossas qualidades,
os desafios que nós vencemos, que isso faça com que a gente possa se apaixonar pela nossa vida, possa se apaixonar pelo nosso modo de viver, pelos valores que nós, né, temos, herdamos dos nossos pais, né, da nossa Constituição, mas que nós aplicamos na nossa sociedade, no nosso dia a dia, às vezes fazendo diferença na vida das outras pessoas. Então, essa questão da autoestima, essa questão, né, de se saber, assim, se permitir se apaixonar por si mesmo, penso que é uma chave muito importante, né, para o sucesso dos relacionamentos. Porque pelo outro, às vezes, a gente faz, mas às vezes pela gente mesmo a gente deixa um pouquinho, né, assim, enfim, a desejar. E como é que a gente, então, consegue se apaixonar por si mesmo ou desenvolver sempre esse sentimento positivo para ter essa motivação? Primeiro, a gente precisa se conhecer, né? Saber o porquê, do que a gente realmente gosta, o que realmente nos motiva enquanto pessoas, qual é o meu maior sonho, qual é o ideal que eu tenho para minha vida, né? E fazer coisas que sejam apaixonantes pra gente. Seja, ok, você tem um trabalho que às vezes é extremamente burocrático ou fechado dentro de um escritório, num ambiente com muita pressão. Então você precisa, né, nas suas horas vagas, ter uma paixão, né? Seja um hobby, seja um esporte, seja ouvir música, seja algo que faça com que você se sinta motivado, que faça com que você se sinta feliz. E isso, indiretamente, vai impactar positivamente em todos os relacionamentos que você estabelece, né? Então, quando você está bem, quando você está emocionalmente saudável, emocionalmente equilibrado, é muito mais fácil você se relacionar com as pessoas. Então, e isso também evita uma série de complicações. As pessoas que vivem apaixonadas, né, de uma forma geral, pela vida propriamente dita, elas têm uma saúde geral melhor, né? Então, a busca que a gente precisa fazer, porque culturalmente a gente é incentivado e motivado a buscar o grande amor, né? Aquele avassalador, aquela coisa que vai mudar a sua vida. Só que eu penso que hoje a gente pode trabalhar esse conceito de uma forma mais ampla, né? Porque não necessariamente precisa ser um relacionamento amoroso. Pode ser outra coisa, né, que vá fazer com que você se sinta plenamente feliz. Né? Eu digo isso porque muitas pessoas acabam ficando muito frustradas pela cobrança social. Olha, você, né, tá com tantos anos e não namora, não casou, não teve filho, né? Então essas cobranças, elas acabam às vezes acontecendo de várias formas, às vezes um pouco mais diretas, às vezes um pouco mais sutis, mas talvez, né, faz com que a gente se sinta um pouquinho, é verdade, mas sabe como é que é? Então a gente acaba, né, ficando meio chateado com isso. Então que esse amor próprio, né, que essa paixão que a gente sente, pode sentir, que a gente pode desenvolver pela nossa própria vida, pela nossa própria pessoa, ela sirva realmente de combustível para a nossa felicidade. Desculpa, gente. Deixa eu ver se eu deixei de responder algum comentário. Só um minutinho. Suzy tá dizendo que quem é apaixonado por si mesmo não se apaixona fácil por outra pessoa. Bom, aí depende de cada um, né? Eu acho que é difícil a gente generalizar, né? Talvez nós nos tornemos um pouco mais exigentes com algumas questões pelo fato de estarmos com a autoestima elevada, né? Então talvez a gente não se interesse por pessoas que não estejam nessa mesma
que tenham esse mesmo sentimento por si mesmo, né? Então, pessoas que às vezes não se sentem tão atraentes, talvez, possam, né, não chamar a atenção de quem está com a autoestima elevada. Mas isso é uma coisa que talvez a ciência não consiga explicar, né? Os porquês ou os motivos que nos levam a gostar de outra pessoa. Tem inúmeros, mas às vezes a gente pode se pegar pensando, nossa, mas como assim? Como é que eu, né, fui me apaixonar por uma pessoa que é tão diferente de mim? Seja porque não tem os mesmos gostos, seja porque não tem uma história parecida, seja porque não fala a mesma língua, mas isso a gente está falando só do emocional. Algumas coisas não precisam ter explicação, né? E essa é a magia de viver a paixão. Ok, como eu disse, tudo bem, agora eu tô sabendo que o meu cérebro fica, tem ali uma alteração quando eu me sinto apaixonado. Mas se a gente pudesse escolher como nós gostaríamos de viver todos os nossos dias, acredito que a maioria ia querer se sentir sempre motivado pela vida, né? E isso é o que a paixão faz. A gente quer viver experiências com aquela pessoa pela qual nós estamos apaixonados, a gente quer saber mais, a gente quer conhecer mais, a gente quer surpreender, a gente quer, né, ultrapassar os nossos próprios limites para poder viver essa paixão, né? Então, eu acredito que talvez neste momento, ou no momento em que a gente consiga atingir, né, essa autoestima elevada, esse autoconceito, que a gente não possa não ficar muito racional, né? Que a gente consiga, assim, através deste movimento de que é possível, né, realmente desenvolver essa paixão por si mesmo, que a gente possa estar aberto para receber esse sentimento, né, de outra pessoa, né? Então, complicado sempre é. Relacionamento é muito complicado. Pode falar, é difícil? Mas nós somos seres sociais, a gente vive se relacionando o tempo todo. Então, independente de como é que você está se sentindo neste momento, de achar que é complicado, como eu falei, sim, porque muitas vezes a gente enfrenta algumas dificuldades pelas quais a gente não está preparado, ou pelo fato de achar que realmente, às vezes a gente nos deixa, né, é levado pelo pessimismo, de achar que não vai dar certo e tudo mais, mas quando a gente realmente entra, né, nesse processo do apaixonar-se, quando a gente se apaixona de verdade, né, esses pensamentos, às vezes, eles não acontecem, eles não aparecem, porque a gente está tão esperançoso, a gente está tão intenso, né, e ansioso por viver essa paixão, viver esse sentimento de uma forma plena, que, como eu disse, né, a nossa parte do cérebro que fica ali podando, né, e limitando os nossos desejos, os nossos impulsos, eles acabam ficando um pouco menos rígidos, né? Então, nos permite fazer muitas coisas. Como eu disse, é importante, não que vai ser sempre possível, mas quando possível, evitar tomar decisões muito importantes, porque às vezes a gente toma algumas decisões que naturalmente não tomaríamos, né? Seja de fazer uma ligação, seja de fazer uma surpresa, né? É importante que a gente consiga esperar um pouquinho, né? Ter bastante calma para tomar decisões importantes quando a gente está apaixonado, para não tomar uma decisão precipitada, né, e acabar depois se arrependendo. Então, tem muitas coisas que as pessoas fazem no momento em que estão apaixonados e que depois se arrependem. Então,
algumas coisas que são para a vida toda, por exemplo, uma tatuagem ou, né, assim, uma mudança de país, de casa, enfim, né. Não estou dizendo que vai dar errado, não é isso. Mas é importante ser cauteloso porque o seu cérebro está ali, né, precisa ter esse discernimento. Não que todo mundo vai deixar de fazer o que quer fazer ou tem vontade de fazer, porque quando você está apaixonado, você está sendo motivado por isso. Mas é um alerta, é uma orientação, né, que a gente faz justamente para que depois não existam, né, arrependimentos sobre essas decisões que se tomam, né, quando a gente está apaixonado. Então, nesse vídeo, né, como eu falei, os vídeos já estão disponíveis na minha página no Facebook, né, é um canal que tem no YouTube, então eles explicam de uma forma bastante divertida, bastante simples, um processo, né, que é todo complexo, quando envolve a questão neurológica, mas eu achei o senso de humor, né, com que ele fala sobre a questão da paixão, muito legal. Eu acredito, sim, que os sentimentos positivos, eles trazem só benefícios, contanto que a gente consiga tentar, de alguma forma, lidar da melhor maneira com esses sentimentos, para evitar frustrações, para tentar evitar que a gente, né, se sinta totalmente sem controle sobre as nossas atitudes. Mas esse benefício ou esse estado de euforia que provém, né, de quando estamos apaixonados, ele torna a nossa vida melhor, no sentido de que naquele momento, aquela experiência, a vivência desse sentimento pode trazer benefícios, pode ser algo muito legal da gente viver. Se a gente souber aproveitar isso, se a gente conseguir ter bastante consciência, né, de como nós funcionamos, de como o nosso coração, né, está. E o cuidar bem do nosso coração, emocionalmente falando, ele envolve, né, as experiências que nós tivemos desde criança, desde a infância, o tanto de amor que nós recebemos, né, das pessoas que nos rodeiam, então da nossa família, dos nossos amigos, e a capacidade que nós temos de também fornecer esse amor, né, de que a gente consiga da melhor maneira expressar como nós estamos nos sentindo, né, como foi comentado. Então às vezes acontecem alguns imprevistos, acontecem alguns desencontros, mas que a gente consiga sempre alimentar essa paixão pela nossa própria vida, pela nossa própria experiência. Quando a gente vive uma experiência boa, ok, aquilo fica gravado, né, no nosso coração, na nossa memória. Quando a gente vive uma experiência ruim, também, né, mas eu acredito que a gente consiga aprender das duas formas. Algumas vezes o aprendizado não é tão agradável quanto, né, quando a gente está apaixonado. Quando a gente perde uma paixão, quando a gente não consegue vivenciar, talvez, né, seja um aprendizado um tanto quanto doloroso. Mas esse sentido, né, a questão da psicologia, ela pode ajudar para que a gente identifique os nossos próprios sentimentos, para que a gente desenvolva recursos internos para lidar com as frustrações, porque naturalmente elas vão acontecer, a gente não vai conseguir conquistar tudo que a gente quer, mesmo que a gente seja uma pessoa extremamente apaixonada pelo que a gente faz, existem, né, obstáculos que naturalmente vão aparecer, mas que isso não nos tire, né, essa vontade de viver as coisas, que seja uma paixão não correspondida, ou seja um rompimento de relacionamento, que a gente vivencie o que precisa ser vivenciado no que diz respeito a esse luto, dessa perda, mas que isso não feche as portas do nosso coração para novas paixões. Não existe paixão segura. Tudo que a gente vivencia de uma forma impulsiva ou de uma forma muito intensa, ele traz riscos. Mas
pensando, será que a vida teria graça se a gente sempre vivesse de uma forma muito segura, emocionalmente falando? Será que a gente realmente aprenderia, né, se acho que a gente desenvolveria, né, a nossa própria personalidade, a nossa própria capacidade de resiliência, né, de nos fortalecer com o que acontece de não tão positivo na nossa vida, se não fossem essas paixões que vêm, né, em qualquer fase da vida. Como eu falo, a gente começa a ter consciência desse sentimento da paixão na adolescência, quando a gente olha para aquela pessoa, quando a gente admira qualidades dela, quando a gente se sente envolvido, né, nesse mundo da paixão. Então, tudo isso faz com que a gente se torne o que nós somos hoje. São essas experiências emocionais que vão dizer, né, como nós vamos nos comportar em todos os relacionamentos que nós estabelecemos. Então, acho que hoje eu queria falar, era isso, sobre a questão da paixão, né, dizer e sugerir que vocês todos, né, realmente encontrem, né, algo que vocês, pelo qual vocês se apaixonem. E que principalmente algo que não tem, não digo que é menos arriscado, mas eu acredito que vale bastante a pena é se apaixonar por si mesmo, é se apaixonar pela vida, por mais dificuldades que ela possa apresentar, é o que nós temos hoje, e se apaixonar pelo hoje, o que eu posso fazer para ser mais feliz hoje, o que eu posso fazer para, independente da situação que eu esteja vivendo agora, seja que meu relacionamento não está como eu gostaria, que meu trabalho não está como eu gostaria, que minha saúde não está como eu gostaria, então de assumir realmente essa responsabilidade sobre essas mudanças, né? Às vezes a gente fica esperando muito que alguma coisa de fora aconteça, mas todas as respostas que nós procuramos estão dentro de nós. Então, a minha mensagem de hoje é que vocês se apaixonem, né, se apaixonem muito, né, por vocês mesmos. Então, esse mês de março, as lives vão ser relacionadas, né, referentes a relacionamento, o tema principal das lives do mês de março, que vão aconteceram, né, aconteceu hoje, vai acontecer no próximo dia 15, depois no próximo dia 29, sempre às 8h30, aqui no Portal Me. E daí no próximo a gente vai falar sobre vários tipos, né, de relacionamento que existem. E também no dia 29 a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da solteirice. Espero que eu possa contar com a presença de vocês. Agradeço muito, muito, né, a todos os comentários, a participação de vocês. Sem ela, realmente a live não seria possível, né? E se vocês tiverem alguma outra dúvida, quiserem fazer algum outro comentário ou me mandar uma mensagem em inbox, o pessoal do Portal Me colocou já o link da minha página aqui no Facebook. Vocês podem me mandar mensagem que eu respondo posteriormente a todas elas, assim como também espero ter respondido todos os comentários dessa live. Um grande abraço a todos, bom dia para quem está no Brasil, boa noite para quem está no Japão. Muito, muito obrigado e nos veremos na próxima. Até mais. Tchau, tchau.